Bu. Fala, gurizadinha! A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! E aí, gurizadinha? Sim, sou eu ainda, certo? Vamos que vamos! Gurizada, hoje eu vou tratar a respeito de células e tecidos vegetais, vou falar um pouquinho de plantas. Vou explicar aqui sobre os tecidos que nós estávamos vendo na outra aula. Lá eu falei um pouquinho só de tecido vegetal, hoje eu vou falar só sobre tecidos vegetais e vou falar principalmente sobre a fotossíntese, de uma maneira bem simples também. Até porque a fotossíntese é um processo bem complexo, bem complicadinho até falar a verdade, mas aqui no sexto ano nós vamos facilitar a vida, né, gurizada? Vamos lá. Os tecidos vegetais numa planta, né? Lembrando que plantas aí existem desde pequenas plantas como musgos até plantas bem desenvolvidas com flores, mas todas elas têm basicamente os mesmos tecidos. O tecido externo, né, a parte de fora, é a epiderme. Já comentei no vídeo anterior sobre a epiderme, né, a parte externa que vai formar as estruturas ali da casca. É claro que essa epiderme nas plantas, e dependendo do tamanho, né, da planta, ela vai ter uma casca maior, né, mais espessa ou menos espessa, né, que vai formar lá o subercortiça, tá? Mas não vem ao caso. O que vocês precisam saber agora, no sexto ano, isso já é mais ensino médio depois, né, galera? É aqui que a epiderme vai formar a camada externa, a camada protetora, né, de todas as partes da planta, lá no caule, lá na raiz, lá nas folhas, nos frutos, né? E nessa epiderme podem surgir estruturas como a cera que fica sobre a casca dos frutos, aquilo ali é produzida pela própria epiderme, os espinhos como de uma laranjeira, tá? Estou mostrando aqui, espinho de uma laranjeira, ou os acúleos de uma roseira, que você está vendo aqui. Pessoal, mas eu sempre chamei esse negócio da roseira aí de espinho. Você pode continuar chamando, tá? Mas é uma diferença técnica, certo? O espinho ele é maior, ele é mais resistente, né? E os acúleos são menores, que tem na roseira aí, são mais frágeis. Tá? Então epiderme, lembrando que é a camada externa e a camada protetora aí das plantas. Internamente, nós vamos ter alguns tecidos com os nomes bem bonitos, gurizada. Tecidos aí com os nomes de parênquima, colênquima e esclerênquima. Vamos de novo. Parênquima, estou colocando aqui, ó, parênquima, colênquima e esclerênquima. São todos tecidos, né? Lembrando que tecido é um conjunto de células, então são conjuntos de células, tecidos mais internos. E que vão desempenhar, esses tecidos vão desempenhar funções diferentes na planta. Os parênquimas, por exemplo, existe lá o parênquima que tem a clorofila, né? Que é o pigmento verde, do qual eu vou tratar na sequência do vídeo na fotossíntese. Tem os parênquimas que vão armazenar o alimento da planta, que vai ser resultado da fotossíntese também. Colênquima e esclerênquima formam a estrutura. Imagina o seguinte, cara. Vamos pegar nós aqui, nós temos uma estrutura que forma o nosso corpo. Nós temos um esqueleto e temos um sistema muscular. Nós vimos lá tecido ósseo, tecido muscular. Isso é o que dá sustentação para o nosso corpo. A planta também tem um tecido de sustentação. O colênquima e o esclerênquima, que vão formar as fibras da planta, cara, que vão deixar essa planta em pé, né? Que vão formar o corpo, a estrutura da planta. É este tecido aí. Então o parênquima, ele vai estar mais envolvido com a fotossíntese, com o armazenamento lá do alimento, de armazenar o alimento, tá?
porque nele que tem a clorofila, a parte verde, nesse tecido. Já os tecidos colênquima e esclerênquima são responsáveis pela sustentação da planta, certo? Nós temos, e nós vamos estudar isso mais adiante, um sistema circulatório formado aí por veias, por artérias, por capilares, né? E o nosso sangue circulando no interior destes vasos sanguíneos, servindo como meio de transporte para os nossos nutrientes, para os nossos gases e tudo mais. Parece que a câmera deu uma travada. Se deu uma travada, você não se assuste aí não. Ou talvez tenha sido só impressão minha. Bom, as plantas também possuem vasos, né? As plantas mais desenvolvidas possuem vasos por onde vai ser transportado o alimento dela. Tá? O alimento da planta se chama seiva. Seiva. Por nós circula o sangue, com os nossos nutrientes e tudo mais, hormônios. Na planta circula a seiva. Seiva. E esta seiva vai circular através de vasos, que nós chamamos então de vasos condutores, né, que conduzem a seiva, vasos condutores de seiva. E são dois tipos. Assim como nós temos veias e artérias, as plantas também possuem lá suas veias e as suas artérias. Só que são nomes diferentes. É chamado de xilema e floema. Então, xilema e floema são os tecidos que vão formar os vasos condutores de seiva. Então, para sexto ano, sobre tecidos de plantas, você vai saber sobre epiderme, que vai formar a parte externa, né, são células unidas, não há espaço entre elas. Já estudamos sobre isso em tecido, sobre epiderme, tecido epitelial, né? Na planta é a mesma coisa. Para proteger não pode ter espaço entre as células. Como é que eu vou proteger assim, né? Tem que ser fechadinho as células aqui, tem que estar tudo fechado, certo? Os outros tecidos internos, parênquima, é o tecido que vai estar envolvido com a fotossíntese, que eu vou explicar na sequência. Colênquima e esclerênquima são os tecidos de sustentação da planta, tá? Que vão formar a estrutura do corpo da planta, neste tecido. E xilema e floema são os tecidos que formam os vasos condutores de seiva. Então, assim, quando você for fazer suas tarefas, seja lá o seu relatório, o seu questionário, não precisa lá procurar, cara, no Google e copiar um texto lá. Eu sei quando você está copiando o texto, cara. Tá? Então é simplesmente responder daqui. Eu vou perguntar lá, qual é a função da epiderme na planta? Proteção. Ou como é formado o tecido epitelial lá das plantas? Células unidas com a função de proteger. Pronto, cara. Pronto. Entendeu? Qual é a função do parênquima? Está relacionado com a fotossíntese. O colênquima e o esclerênquima são tecidos que desempenham qual atividade na planta? Fazem a sustentação da planta. Xilema e floema são os vasos condutores de seiva. E pronto, cara. Não adianta querer me enrolar, bicho. Tu vai querer colocar lá todo, agora eu vou explicar a fotossíntese, tu vai querer colocar o ciclo de Calvin pra mim lá, com todas as explicações químicas que tem lá. Tu tá no sexto ano, cara, tu acha que tu vai me enganar aqui, que tu vai entender tudo que tá lá? Não adianta ir pro Google e copiar, cara. Tá? Fazer Ctrl+C, Ctrl+V lá, não adianta se você não está entendendo o que está escrito ali. Não adianta. Entendeu? Não precisa, nossa, agora eu vou arrebentar aqui, o professor vai achar que Cara, vocês estão no sexto ano, cara. Simplicidade, gente. Vamos com calma. Eu estou explicando as coisas aqui de maneira bem simples para vocês, porque vocês estão no sexto ano. Então não adianta ir pro Google e botar as respostas gigantescas lá. Eu entendo o que está escrito lá, claro que eu entendo, mas eu sei que não foi vocês que escreveram. Eu sei que foi vocês que copiaram lá do Google. Eu simplesmente vou lá no Google, digito as frases que está lá e eu acho o texto que você copiou. Então tira as respostas daqui, cara. Beleza?
Então estão aí os 4 tecidos, tá? Acho que foi 4, né? A epiderme, o parênquima, colênquima e esclerênquima, xilema e floema. Proteção, fotossíntese, sustentação, transporte. Beleza? Agora eu vou explicar a fotossíntese. Certo, gurizada? Vamos para a fotossíntese então, que é um processo bem complexo, né? Mas isso eu trabalho lá no primeiro ano do ensino médio, que eu dou ensino médio, né? E lá sim eu trato de todos os processos químicos que ocorrem ali, tá? Mas aqui no sexto ano é você entender a essência do que é a fotossíntese, tá? Então assim, a primeira coisa, vamos traduzir o que quer dizer essa palavra, fotossíntese. Síntese é secreção, produção de uma substância. E foto? Ah, foto é fácil, professor, é celular. Bom, pelo menos foi essa a resposta que eu recebi uma vez no sexto ano da vida. Que é a palavra foto, vamos lá, o que é? Celular, professor. Tá certo. Tá certo. Sexto ano. Oh, glória. Então assim, ó. A palavra foto quer dizer luz, gurizada. Luz, tá certo? Se não tivesse luz aqui, vocês não estariam vendo essa foto, né? Essa filmagem aqui. Então a palavra foto quer dizer luz. Fotossíntese, produção, né, através da luz. A fotossíntese, ela ocorre em etapas diferentes, tá? A gente vai ver essas etapas, mas o principal que você precisa saber da fotossíntese agora, que além de ter traduzido o nome, é que as plantas, elas não nos dão oxigênio porque são legais, as plantas não nos fornecem, elas não transformam gás carbônico em oxigênio, não é nada disso, cara. A planta faz isso para ela produzir o seu alimento. As plantas são seres que nós chamamos de autótrofas, né? Autoalimentação. Tá? Então as plantas conseguem produzir, sintetizar o seu próprio alimento sem precisar se alimentar de outro ser vivo. É isso que é ser autótrofo. É produzir o seu alimento não necessitando se alimentar de outro ser vivo, que nem nós precisamos aí ingerir, nos alimentar de outro ser vivo. Nós nos alimentamos de plantas, de animais, de fungos, entre outras cositas más. E esse processo então ocorre em 2 etapas. A primeira etapa da fotossíntese é a chamada fase clara e ela acontece durante o dia. O que acontece durante o dia? Através da clorofila, daquele pigmento verde que fica naquele tecido que eu falei aqui no vídeo, chamado de parênquima, esta clorofila verde aí vai absorver luz solar. É isso que a clorofila faz. Tá? Essa cor permite com que ela absorva a luz solar e absorva na quantidade certa. Se ela fosse mais clara, né, fosse uma cor mais clara, ela não ia conseguir absorver. E se ela fosse mais escura, ela ia absorver demais e ia torrar. Então é essa cor verde aí da clorofila que permite com que a planta absorva a quantidade de luz necessária. Então, clorofila absorve luz. Lá embaixo nas raízes, então veio a luz aqui para a clorofila, a planta está absorvendo água, está trazendo água e sais minerais, água, lá a partir das raízes. E aí essa água vai lá pelos xilemas que nós falamos antes, lá pelos vasos condutores. Então está vindo luz lá para as folhas e está vindo aqui água absorvida pelas raízes, transportada por esses vasos condutores. E aí vai acontecer uma reação química. Essa luz solar vai reagir sobre a água. Tá? Vai reagir sobre a água e vai resultar em 2 produtos. Um se chama energia, que ela vai usar à noite. Bom, gurizada, deu uma travada aqui no meu vídeo porque entrou uma mensagem aqui, travou, então, mas eu vou continuar daqui. Ó. Eu parei então e que a planta
ela absorve a luz solar e ela absorve a água e os sais minerais. Vai ocorrer então durante o dia, a fase clara da fotossíntese, vai ocorrer então uma reação química da luz reagindo com esta água que a planta absorveu. E aí vai resultar em dois produtos. Um é o ATP, que é a energia que a planta vai usar na produção do seu alimento. ATP. E sobra. Tem um outro produto que sobra que ela vai eliminar. E esse produto se chama oxigênio. Oxigênio que ela vai liberar para a atmosfera. Então, quando perguntar para você da onde resulta o oxigênio liberado pelas plantas, você vai dizer que é da reação química da luz solar sobre a água no processo da fotossíntese. O oxigênio é uma sobra, cara. Tá? Então não é nada disso, a planta transforma gás carbônico em oxigênio. Não. O oxigênio é uma sobra, é um resultado de uma reação química em que a planta absorveu luz solar e água. Vai ter uma reação química. Vão surgir dois produtos. Um é a energia que ela vai usar, o ATP que ela vai usar na segunda fase, e o oxigênio que ela vai soltar, liberar. Então o oxigênio resulta da reação química da luz sobre a água no processo que as plantas realizam na produção do seu alimento. Durante a noite vai ocorrer então a fase escura, a segunda etapa da fotossíntese, que é onde a planta então vai realmente produzir o seu alimento. Como que ocorre isso aí? Lá, então, nesses parênquimas, onde tem essa clorofila, onde tem lá organelas chamadas lá de cloroplastos, né? Que são células. Células formam tecidos, lembra disso, gurizada? Células formam tecidos, sempre nessa ordem aí. Vai ocorrer então a fase escura. A planta vai usar a energia que ela produziu durante o dia, aquele ATP, a energia que ela produziu durante o dia, que vai reagir, vai ter uma reação química com o gás carbônico que ela absorveu. A planta também absorveu gás carbônico durante o dia, ela ficou absorvendo gás carbônico, né? E esse gás carbônico vai ser usado agora. Essa energia que a planta absorveu, mais que a planta produziu, durante o dia, mais esse gás carbônico vão entrar em um ciclo, né, em um processo químico chamado lá ciclo de Calvin, né, que foi descrito por um bioquímico, Melvin Calvin. Cara, isso é para ensino médio, né? Tem várias reações químicas ali, várias etapas, nomes bem complicados, tá? Mas isso é ensino médio. O que você precisa entender então é que durante a noite a planta vai usar essa energia que ela produziu durante o dia, mais o gás carbônico que ela absorveu aqui. E vai ocorrer então uma reação química, um processo químico, e que vai resultar no alimento da planta, no açúcar da planta, que ela vai armazenar lá no amido dela. Tá? Beleza? Então, galerinha, para a gente dar um apanhado geral aqui, nós vimos hoje 4 tecidos, certo? De plantas. A gente está vendo a organização dos tecidos de plantas. Nós vimos então aqui o tecido epitelial, a epiderme, que vai fazer proteção. Vimos o parênquima, que vai estar relacionado com a fotossíntese, com a produção de alimento. Vimos colênquima e esclerênquima, que vão fazer a sustentação da planta, as fibras, como se fossem os nossos ossos e músculos. E o xilema e floema, que vai fazer a distribuição do alimento, o transporte da seiva, certo? Vimos a fotossíntese que ocorre aí em 2 etapas. Durante o dia, fase clara, vai ter luz solar e água.
vai ocorrer então uma reação química que vai gerar dois produtos. Um, energia que a planta vai usar durante a noite, e sobra o oxigênio que a planta liberou. Então, o oxigênio é resultado de uma reação química em que a planta está no seu processo de formação de alimento, e o oxigênio é uma sobra, é uma reação química da luz solar sobre a água que a planta absorveu para ela produzir energia. Sobrou o oxigênio que ela liberou. Durante a noite, fase escura, a planta vai usar a energia que ela produziu durante o dia e o gás carbônico que ela absorveu. Também vai ocorrer um processo químico bem complexo aí chamado ciclo de Calvin, e que no final das contas é onde a planta vai produzir o seu açúcar, o seu amido. Tá certo? No mais, vocês fiquem bem. Vocês não pensem que estavam vendo essa videoaula de cabeça para baixo, que aqui é o meu cabelo. Não, aqui é a minha barba. Ah, sim, eu... Cara, até que eu tô bonitão ainda, cara. Na real, cara. Eu tô bem, cara. Ah, o que importa é que eu acho também. Se você não achou também... Ah, o que importa é que eu acho, cara. Eu olho no espelho e falo: você tá bonitão, hein? Eu mesmo faço bullying comigo, né, gurizada? É o tempo bom esse que a gente podia brincar, né? Que a gente podia fazer essas brincadeiras, que a gente podia brincar assim um com o outro, assim, na boa, né, cara? Então pode brincar comigo à vontade aí, cara. Valeu? Fiquem todos bem, galerinha. E um grande abraço pra vocês. Valeu!